qual software de edição você deve começar a editar seus vídeos? Se você tá querendo começar a ser filmmaker, começar a produzir conteúdo ou gravar vídeos, você precisa de um software de edição, não importa qual seja, até mesmo antes da sua câmera, porque você vai precisar editar os seus vídeos, não importa se é com o celular, com o que for, se for com a TechPix, você vai precisar editar os seus vídeos. E eu não vim aqui falar qual é o melhor software de todos, qual é o pior, qual funciona, qual não funciona. Eu vim falar a minha experiência com o software de edição, o que eu uso, o que tá acontecendo hoje em dia pra mim usar tal software de edição. Vamos lá, voltando lá atrás, quando eu comecei no audiovisual, na real, antes de trabalhar, quando tudo isso era um hobby, a produção de vídeo, eu comecei editando com o Sony Vegas. Vixe, esse aqui é muita guerrilha, é muito antigo e quem conhece, assim, é das antigas. Porque o Sony Vegas é um software que era muito famoso aqui no Brasil, tinha uma qualidade muito boa na época, mas não era nada de, nossa, super profissional. Quando eu comecei editando por ele, que eu achava muito fácil e tinha bastantes vídeos na internet explicando como editar por ele. E com o tempo foi se passando, isso foi saindo de ser um hobby para ser uma profissão e eu precisava migrar para um software melhor. Eu sabia que tinha que sair do Sony Vegas para chegar em resultados melhores. E o software mais famoso que tinha aqui no Brasil, que era fácil de você pesquisar e achar um vídeo sobre ele, era o Premiere. Então, como eu fui pesquisar qual software editar, qual é o melhor software, o que mais aparecia era o Premiere na época. Então eu fui lá, craqueei o Premiere, porque na época eu não ia investir, porque eu tava começando no audiovisual. Então a gente dá aquele jeitinho brasileiro e fui lá e craqueei o Premiere. Comecei a editar por ele, depois foi passando o tempo, eu já tinha na minha cabeça que quando eu tivesse uma condição financeira, eu ia pagar o plano Adobe. E fui lá e investi depois também futuramente no plano Adobe. Hoje eu tenho ele assinado, porque a gente usa o Lightroom, usa o Photoshop, After Effects, vários softwares, até o que eu tô gravando o áudio aqui é o Audition da própria Adobe. E com o tempo eu fui vendo gente falando sobre o DaVinci, que era um ótimo software pra fazer color grade. E aí com o tempo foi chegando notícias, foi usado no cinema, filmes foram produzidos por ele e tudo mais. E aí eu comecei a falar, color grade eu sei que era uma peça fundamental pra um vídeo. Se você tem um color grade legal, já é uma boa parte do seu vídeo, porque é onde vai passar o sentimento do seu vídeo. E aí eu comecei com esse negócio assim na minha cabeça e falei, não, vou testar o DaVinci Resolve. Só que quando você entra no DaVinci Resolve pela primeira vez, é realmente um bicho de 7 cabeças. Eu não sabia a mínima ideia do que eu tava fazendo lá dentro. Era completamente do Premiere, era completamente diferente do Sony Vegas. E assim, isso dá um bug na sua cabeça, é um pouco frustrante, porque você não consegue fazer nada nas primeiras vezes que você entra. E você exige um pouco de prática para poder estar lá dentro. Como eu saí do Sony Vegas e fui pro Premiere, a diferença não foi tão grande, que eram softwares bem parecidos. E depois, quando você entra no DaVinci, é completamente diferente. Eu acho que, se eu não me engano, até o Final Cut é bem próximo do Premiere. Você não vai ter tanta dificuldade assim para poder aprender a editar. Não coloquei o Final Cut aqui como uma opção, porque eu nunca nem abri esse software, nunca nem vi na minha frente como que ele funciona. Eu tô falando aqui a minha experiência com os softwares que eu usei. Então, a primeira vez que eu entrei, frustrado, não consegui, desinstalei do computador e falei, não vou usar porque não funciona, não é legal. Eu consigo chegar num resultado legal no Premiere porque eu via muita gente usando e chegando num resultado bom. E aí, ao passar dos anos, fui aprendendo novas coisas, também aprendendo mais no Premiere, como editar, como melhorar o color grade, e ainda conseguindo uns resultados legais, melhorando cada vez mais. Eu comecei a ficar frustrado, fui trocando de equipamento, falei, acho que eu não consigo chegar num color por conta do equipamento, troquei, e realmente era. Depois que eu troquei do equipamento, eu vi que era o equipamento que tava me limitando, só que novamente, passou uns anos e eu vi que eu tava tendo dificuldade de chegar no color que eu tanto desejava. E fora os outros problemas que a gente tem dentro do Premiere, que é travar, não tem salvamento automático tão bom. Às vezes você vai lá, configura e ele travava e desligava antes de salvar e você perdia alguns minutos e tal. Então, quem usa Premiere sabe como que funciona. Beleza, eu falei assim, não, eu vou testar o DaVinci, porque muita gente falando sobre questão de colorização, vou testar o DaVinci. Fui pro DaVinci novamente, baixei, fui um pouco melhor, consegui fazer algumas coisas. E nessa edição que eu fiz básica de fazer um color grade, jogar um take lá dentro e fazer o color grading, eu já vi uma diferença. Eu falei, acho que tem algo diferente dentro do DaVinci. Consegui chegar num resultado diferente mesmo com o mesmo arquivo e com os mesmos conhecimentos. Eu só usei as mesmas ferramentas lá dentro. Mas, novamente, como era um software complicado, eu acabei também me frustrando. Falei, não, vou continuar no Premiere porque meu workflow tá mais fácil lá e eu preciso de velocidade. Continuei no Premiere. Novamente passou algum tempo, tava frustrado com o color grade, eu não conseguia chegar no resultado. Falei, não, agora eu vou aprender o DaVinci Resolve na marra. E fui pro DaVinci novamente. Não tava um bicho tão de 7 cabeças assim, porque eu vi muito vídeo antes de entrar no DaVinci. E quando eu entrei, tava um pouco mais simples de conseguir mexer. Então eu falei, não, vou me esforçar, eu vou aprender esse software. Fui configurando ele pra ficar o mais próximo do Premiere possível, por conta do meu workflow. Então até eu mudar tudo isso, mesmo configurando ele parecido com o Premiere, ainda eu demoro mais pra editar. Então
falei, não, vou testar, usar ele. E aí eu tentava fazer essa conciliação de jogar o arquivo do Premiere pro DaVinci, e aí eu não ficava tão feliz porque eu não conseguia jogar direito e é muito difícil e tal. Eu falei, não, eu vou começar a jogar todos os arquivos dentro do DaVinci, eu vou editar um vídeo no DaVinci. E foi onde que eu falo pra vocês, pratiquem muito. Faça vídeos pro YouTube, pra internet ou pra alguém que seja próximo pra você testar as coisas. Então eu usei o YouTube pra poder testar pra mim o software. Então o que eu fiz? Joguei um vídeo do YouTube, falei, eu vou editar esse vídeo do YouTube 100% no DaVinci. E aí fui aprendendo a editar nele, consegui editar o vídeo do YouTube, todos os vídeos que vocês estão vendo daqui pra frente é feito pelo DaVinci. E aí eu consegui, tô bem melhor agora no DaVinci, fiz o color grading e realmente tem uma diferença um pouco grande em relação ao Premiere. E eu fui estudar o porquê que no DaVinci o color grade sai melhor do que no Premiere, mesmo fazendo as mesmas coisas. E aí eu descobri que realmente tem uma diferença grande entre o Premiere e o DaVinci para poder chegar em color grading. E o que é essa diferença? É a matemática usada dentro do software. O Premiere tem uma matemática e o DaVinci tem outra. E como ele é um software focado mais para a parte de color grading, ele tem uma matemática melhor do que o Premiere. Então você consegue chegar sim em resultados melhores, em um resultado mais harmônico e mais bonito dentro do DaVinci. Então aprendendo isso foi onde eu falei, não, realmente eu quero tentar migrar pro DaVinci Resolve, porque até tudo que eu uso praticamente dentro do Premiere eu tenho na versão do DaVinci. Então o color grade foi um dos grandes motivos para eu querer migrar pro DaVinci. Mas resumindo tudo isso, existe um software melhor do que o outro? Sim, existe um software melhor do que o outro em alguns aspectos, mas depende do seu workflow para você escolher um software. Hoje a gente tem Final Cut, Premiere, DaVinci Resolve, o próprio CapCut, que agora tá vindo também para os computadores. Então você tem vários softwares que você consegue chegar em resultados legais, vai do seu conhecimento e do seu gosto também, para ver o que você prefere mais. Então assim, não tô falando mal do Premiere, porque o Premiere tem muitas coisas boas, até mesmo a facilidade de mexer dentro dele. Qualquer um que entrar ali rapidinho consegue aprender, diferente do DaVinci. Então assim, eu acho muito mais simples o Premiere do que o DaVinci. Você tem ali também efeitos muito bons ali dentro, você consegue chegar em resultados legais, mas no meu caso, no meu workflow, o DaVinci tá servindo melhor. E o que eu falo pra vocês? Pesquisem muito o que vocês têm de preferência e estudem sobre os softwares para você entender qual que vai se encaixar melhor para você, qual software é um pouco mais rápido, qual tem mais problema, qual tem menos problema, para você colocar dentro do seu workflow. Premiere é ruim? Não é. DaVinci é ruim? Não é. Final Cut é ruim? Não sei, nunca testei. Mas é isso que eu tô querendo falar pra vocês. Busquem um software que vai rodar muito bem pra você. E falando em rodar, o Premiere tem um grande problema que muita gente reclama, é a questão de travar. Já dentro do DaVinci eu senti uma diferença muito grande. O software não trava, roda liso. A gente usa o Mac Air M1 aqui, que já tava dando um pouco de complicações dentro do Premiere, que a gente tava pensando em trocar. E eu editando no DaVinci já não vi esse problema, já não vejo necessidade de trocar um MacBook, que já estaria na hora, né, por ser mais antigo, mas ele roda tranquilamente, o PC não superaquece, não trava e roda muito liso. Então assim, pra mim tá funcionando melhor o DaVinci, é por isso que eu tô indo pro DaVinci. Agora se você funciona melhor dentro do Premiere, você tem um Windows que tá rodando tranquilamente, não tem porquê você falar, ah não, esse workflow vai funcionar melhor pra mim. Então veja o que se encaixa melhor pra você, tá bom? Então essa foi a minha experiência com o DaVinci Resolve, Final Cut e até mesmo o próprio Sony Vegas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, explicando pra vocês a minha experiência, eu migrando pra qual software pra mim tá sendo melhor. Não tem como eu citar pra vocês, vai pra esse ou vai pra aquele, mas a minha opinião foi essa, espero que vocês entendam. Valeu, falou e fui!